Comissão especial estuda cronograma para análise da reforma da Previdência. Relatório de medida provisória sobre fraudes nos benefícios do INSS deve ser divulgado em 7 de maio. Quem faz e quem estuda a cultura do funk discute na Câmara a ameaça de criminalização desse movimento urbano. Comando da comissão especial que vai analisar a reforma da Previdência prepara o roteiro de trabalho. 11 audiências e até 60 convidados. O plano de trabalho ainda está sendo negociado. Até lá, o presidente da comissão conversa com o governo e também com a oposição. Abrir um espaço democrático para a gente a favor, para a gente contra. Esse é um debate que ele tem que ser amplo, mas que ele tem que terminar. Eu não posso usar o argumento de fazer audiência pública para tentar inviabilizar que a matéria chegue ao momento de ser votada. A proposta é votar a reforma ainda no primeiro semestre. O relator corre contra o tempo. Estamos discutindo a Previdência porque temos um problema fiscal grave e aproveitar para corrigir as injustiças desse processo, mas isso leva um tempo. Nós estamos começando a trabalhar em cima do relatório. Construir um relatório é parte do processo de formar uma maioria em plenário. Para quem é contra a reforma, a votação poderia ficar lá para o segundo semestre. Se a votação for feita em junho, em julho, em agosto, não há nenhum impacto fiscal, porque o ano está em curso. Então, eu espero que o presidente consiga convencer os partidos da base do governo e que nós possamos fazer um debate com a qualificação que um processo que impacta na vida de tantas pessoas merece ser feito. O programa de combate a fraudes na Previdência foi assunto de audiência pública nesta terça-feira. De acordo com o INSS, 1 em cada 10 benefícios pagos pela Previdência no Brasil tem problema. A medida provisória 871 foi publicada em janeiro. Criou programas para rever os benefícios por incapacidade pagos pelo INSS e para analisar benefícios com indícios de irregularidade. Também institui um bônus para peritos que avaliam a incapacidade. O texto recebeu 578 emendas. Na comissão de deputados e senadores que analisam a MP, ficaram de um lado do debate os que defendem a medida provisória. Ela vem trazer regras mais objetivas de análise pelos servidores do INSS e, com isso, reduz a subjetividade e reduz, em consequência, concessões de benefícios irregulares. Precisa haver um cruzamento de dados. O INSS não pode trabalhar simplesmente com uma pessoa que chega lá e apresenta um documento e pede um benefício. Isso, na verdade, se a gente investisse em recursos humanos e em tecnologia, nós minimizaríamos em muito as fraudes e traria benefício ao cidadão, aquele que necessita. De outro lado, ficaram aqueles que enfatizam que as fraudes são exceção e criticam as novas regras. A função de legislar é do legislativo, nossa aqui dos deputados, então essa alteração deve ser feita aqui, não por uma MP, faz o pente fino para o MP. Para caçar esse benefício, mas não alterar essas regras, como falei, de carência, de seguridade especial, de trabalhadora rural, de salário maternidade e assim por diante. Ela trouxe critérios de inconstitucionalidade que vão aumentar muito a judicialização, como já aconteceu. A MP 739, que foi convertida na Lei 13457, o pente fino, ela trouxe uma enorme judicialização na Justiça Federal a ponto de não ter recursos para pagamento das perícias médicas judiciais. As pessoas perdem o seu benefício e não podem fazer a perícia na Justiça porque não tem recurso para pagar. O relatório sobre a medida provisória vai ser apresentado dia 7 de maio. A gente está conversando com todas as organizações, as entidades que trabalham na linha de frente com isso, também com o INSS, com os técnicos, ouvindo eles, para formar uma consciência, para apresentar um relatório com muita convicção, com equilíbrio e que consiga responder ao objetivo da medida provisória e da sociedade brasileira. O presidente da comissão mista marcou a votação do relatório para quarta-feira, 8 de maio. Agora nós vamos falar sobre o maior programa assistencial do país, o benefício da prestação continuada, o BPC. Ele atende 2 grupos, a pessoa com deficiência e o idoso com mais de 65 anos. Nos 2 casos, é preciso comprovar que a pessoa não tem meios para garantir a própria subsistência. A medida provisória 871 cria 2 novas regras. Primeira, a pessoa vai ter que autorizar o acesso aos seus dados bancários.
E segunda, o governo também vai ter acesso aos chamados dados de interesse. Por exemplo, declaração do imposto de renda, dados do FGTS e dados médicos. Mas o que isso tudo significa? Simples, que o governo vai poder cruzar os dados e descobrir quem realmente tem direito de receber o BPC. A mudança ainda inclui outros pontos e, no total, o governo espera economizar quase 10 bilhões de reais todos os anos. Quando você vai para a análise de conta bancária, você está invadindo de uma maneira absurda uma situação que envolve, por exemplo, um idoso que tem um filho ou uma filha que possa lhe ajudar com alguma despesa. Agora, vão controlar se o filho ou a filha ajuda o pai em alguma coisa? Quer dizer, eles criam um mecanismo para retirar das pessoas o benefício. É claro que o governo não pode divulgar esses dados, mas ele tem que ter acesso aos dados. Claro que sim, ele é o pagador. Se o governo paga e o dinheiro é do contribuinte, é até um respeito ao contribuinte, fazer com que evitar ao máximo as fraudes. Comissão Externa da Câmara acompanha a crise na Venezuela. A tensão no país vizinho aumentou nesta terça-feira. Um grupo de deputados brasileiros está na fronteira da Venezuela em meio a uma crise entre o atual governo de Nicolás Maduro e a oposição, liderada por Juan Guaidó. Nesta terça-feira, houve conflitos entre manifestantes da oposição e forças militares do governo em várias cidades do país. O presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, deputado Eduardo Bolsonaro, está no estado de Roraima, junto com parlamentares da Comissão Externa, criada para acompanhar a crise de refugiados entre os dois países. A comissão foi instalada na Câmara depois que diversos cidadãos venezuelanos atravessaram a fronteira e se refugiaram no Brasil, na cidade de Pacaraima. Os deputados visitaram um centro de refugiados, hospitais e abrigos para avaliar os impactos da migração dos venezuelanos na vida dos brasileiros da região. Para a comissão externa, o problema dos refugiados só vai ser resolvido após a resolução da crise política da Venezuela entre o governo de Nicolás Maduro e a oposição de Juan Guaidó. A gente acredita espera que a Venezuela esteja vivendo agora um novo momento, que de fato ocorra essa transição da maneira mais democrática possível. Com essa transição, se Deus quiser, ocorrendo hoje, a Venezuela vira uma página da sua história, começa a caminhar no sentido de acabar com a fome, acabar com a falta de medicamentos, de retorno à democracia. O presidente da Câmara também se manifestou sobre a crise na Venezuela. Rodrigo Maia disse esperar uma solução democrática para que a crise humanitária no país vizinho não se agrave ainda mais. O fenômeno urbano do funk foi tema de audiência pública na Comissão de Cultura. Uma oportunidade para artistas, produtores e estudiosos debaterem o que consideram risco de criminalização desse movimento urbano. Renan da Penha é um jovem negro da periferia. Ficou famoso em todo o país ao criar o Baile da Gaiola, na zona norte do Rio de Janeiro. Em março, ele foi condenado acusado de ser olheiro do tráfico de drogas. A Ordem dos Advogados do Brasil se manifestou contrária à prisão e divulgou nota em que diz que é mais uma tentativa de criminalizar o funk. Renan é uma liderança de uma área popular, de uma favela, um DJ que é representante de muita gente na zona norte do Rio, na Penha. E ele é a expressão da criminalização do funk e da periferia e dos jovens negros. Renan, um jovem negro acusado de envolvimento com tráfico. A gente vive uma lógica assassina de guerra, suposta guerra às drogas, que na verdade é a guerra à periferia. É uma cultura da qual a nossa juventude, principalmente a juventude negra, tomou posse. Porque nós sabemos que todas as manifestações culturais advindas dos guetos, como foi Soweto, como foi no Brooklyn,
todas essas manifestações que levaram aqui a comunidade negra se expressassem culturalmente, elas foram por demais perseguidas, elas foram por demais questionadas. E o funk no Brasil, ele tem tomado uma dimensão do qual as autoridades não têm prestado atenção. Produtores culturais ressaltaram que o funk precisa ser aceito e apoiado pela sociedade por ser um movimento que envolve os jovens, gera emprego, renda e oportunidades para os moradores da periferia. Os trabalhadores e as trabalhadoras do funk estão sendo extremamente criminalizados, né? A história do funk é tão linda, tão rica, é tão potente, mas a sociedade ainda vê, quem não convive com a realidade da favela e com a realidade do funk, tenta criminalizar a nossa arte, a nossa cultura, o nosso empreendedorismo. Então acho que a gente está num momento muito grave, onde, por exemplo, a gente tem a prisão do DJ Renan da Penha, a gente tem a proibição de bailes funk pelo Rio de Janeiro, a gente tem perseguição a artistas do mundo do funk. É gravíssima a situação que está acontecendo nesse momento com qualquer pessoa trabalhadora do mundo do funk. Esse contexto de criminalização tem relação direta com o racismo estrutural, com a maneira como o sistema político, como a mídia, como o imaginário de senso comum associam a expressão do funk com a criminalidade, com a violência, e isso não passa de preconceito, não passa de um julgamento muito equivocado sobre uma cultura legítima que gera renda, que gera trabalho, que gera oportunidades de lazer, de sociabilidade para jovens pobres, e não só jovens pobres, né? O funk já ganhou o asfalto, já ganhou o mundo, e é uma cultura que precisa ser respeitada. Sessão solene nesta terça lembrou o Dia Nacional do Espiritismo no Brasil, comemorado em 18 de abril. A data foi instituída por lei e marca o dia em que Allan Kardec lançou o Livro dos Espíritos em Paris, em 1857. Esse fato é considerado o marco inicial do espiritismo. A homenagem começou com o hino nacional. No Brasil está a maior comunidade espírita do mundo. O Brasil tem 3,8 milhões de espíritas, o que significa que cada 3 seguidores da doutrina, 1 é brasileiro. Os ensinamentos de Kardec atenderam à demanda de milhões de brasileiros que buscavam respostas para dúvidas espirituais. A doutrina espírita tem um norte, a caridade, e é baseada no tripé filosofia, ciência e religião. O espiritismo como ciência, que estuda a origem, a natureza e o destino das almas e as relações que existem entre o mundo espiritual e o mundo corporal, nos ensina uma fé raciocinada. Durante a sessão solene, o senador Eduardo Girão fez um forte relato sobre como conheceu o espiritismo. Girão afirmou que sua vida pode ser descrita em antes e depois de conhecer a doutrina de Kardec. O presentaço que eu recebi de Deus, sabe qual foi? A síndrome do pânico. O meu chão abriu. Processo depressivo, com medo da morte. Assisto uma peça de teatro, olha a importância da arte. Uma peça de teatro sobre a vida de Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier. Cada vez mais aquilo ia me trazendo alegria, me trazendo conforto, esperança, respostas. E hoje eu estou aqui. Esta edição termina aqui. Para mais informações ou para rever nossas reportagens, acesse www.câmara.leg.br. Nesta sexta, às 8 da noite, não deixe de ver a Revista da Câmara. O Jornal da Câmara faz uma pausa e volta na segunda-feira, 6 de maio. Bom feriado!